2 bilhões de reais. Imagina só construir um império. No mercado de suplementos ao longo de 16 anos. Aí a pessoa vai e vende essa mesma empresa por tipo 2 bilhões de reais. Nossa, é muito dinheiro. Sim. E o normal seria o quê? Estourar champanhe num iate, dar um monte de entrevista em capa de revista de negócios, né? Exatamente, virar palestrante, celebridade de internet. Pois é. Só que, em vez disso, os caras mantêm um anonimato absoluto. E mais, imagina que um desses fundadores passa tipo de 6 a 7 horas por dia, todos os dias, suando em cima de um jet ski ou praticando hipismo. Apenas para provar que é possível dominar um esporte do zero, aplicando aquela teoria das 10 mil horas de prática deliberada. Sabe? Sem aplausos, sem câmeras. Apenas aquela rotina silenciosa de fazer o que tem que ser feito, né? Exato. E na nossa análise de hoje, nós temos em mãos um material que disseca exatamente o que separa esse nível absurdo de maestria invisível das nossas frustrações diárias mais comuns. E o contexto desse material é super específico. Sim, tem uma data exata, 4 de maio de 2026. São anotações brutas de uma reunião intensa que está documentada como Seção 14, Mentoria Não Delegue. A missão do nosso mergulho profundo hoje não é revisar um livro polido, editado bonitinho. Não, longe disso. É observar um registro cru de seres humanos reais lutando diariamente com a própria disciplina, né? Com o progresso e com a gestão do tempo. E o que torna essas anotações fascinantes, pelo menos pra mim, é que elas constroem uma ponte que é muito necessária na nossa cultura de hoje. Faz sentido, porque elas pegam o sucesso, tiram daquele pedestal filosófico e abstrato e jogam direto na lama, sabe? Naquela dificuldade mundana e super frustrante de simplesmente se manter na linha numa terça-feira chuvosa. Nossa, sim. A terça-feira chuvosa é o verdadeiro teste. É o pior dia. E o foco do material é justamente essa fricção do dia a dia. Então, nosso objetivo aqui, pra quem tá nos ouvindo, é entender como essa construção diária, que na maior parte do tempo é chata, é repetitiva. Muito repetitiva. É o que realmente molda a chamada marca pessoal de cada indivíduo. A tese central que a gente vê ali é que a verdadeira identidade de alguém é forjada mesmo nos bastidores. E para entender essa construção de bastidor, o documento já começa, chutando a porta. Ele nos obriga a destruir a maior mentira já contada sobre alta performance. Que é a motivação, né? A famigerada motivação. A sessão de mentoria traz uma discussão ancorada na filosofia do ex-militar lá, o David Goggins, e deixa muito claro que a motivação não tem magia nenhuma. Nenhuma. Ela é efêmera, na verdade. Exato, ela acaba rápido. O crescimento autêntico mesmo vem de concretizar aquelas pequenas ações que a gente promete pra gente mesmo. E aí, o material traz um caso muito bom, que é de um participante chamado Augusto Lima. O caso do Augusto é clássico. Ilustra essa tensão com uma ironia, quase poética. Nas anotações, o Augusto fala que tá lendo aquele livro Os 4 Compromissos. Que é ótimo, por sinal. Sim, e pra quem não conhece, é uma obra baseada na sabedoria tolteca. E o primeiro compromisso do livro é justamente, seja impecável com a sua palavra. Manter a palavra. Isso. E, além de ler sobre manter a palavra, o Augusto tá lá treinando intensamente 5 vezes por semana, tá comendo razoavelmente bem. Ou seja, um cenário excelente, né? Fisicamente, ele tá muito bem. Perfeito. Só que aí ele relata que travou. Ele travou de forma absoluta numa tarefa minúscula. O simples ato de preencher uma planilha de métricas de rotina. Pois é. E o contraste nessas ações do Augusto expõe um mecanismo psicológico que é muito profundo, na verdade. Porque a gente vê aí uma capacidade enorme de realizar esforços físicos e mentais consideráveis. Sim, e pra academia todo dia dói. Dói muito, mas aí ocorre uma paralisia completa diante de um obstáculo burocrático que não leva, nem 5 minutos. Exatamente. A questão é que a academia dá um feedback sensorial imediato pra ele, sabe? O corpo transpira, os músculos doem, tem toda aquela sensação palpável de dever cumprido. Já a planilha de métricas, por outro lado, é um espelho. É um espelho frio, né? Frio e implacável. Só tem dado puro ali. Vamos desempacotar isso, porque a mecânica dessa paralisia é muito curiosa. Levantar peso até exaustão muscular parece, de uma forma bizarra, mais fácil pra nossa biologia do que sentar a bunda na cadeira e preencher 3 colunas no Excel. Sim, é absurdo quando a gente pensa assim, mas é real. É como se a motivação e o treino fosse uma injeção de açúcar. Tem aquele pico de energia, a endorfina flui, tem todo um ritual que é meio glorificado, né? Você bota uma roupa de treino, tira foto no espelho da academia. Isso, posta lá o tá pago. Agora, a disciplina de alimentar uma planilha de controle, cara, é como comer vegetal cozido sem sal todo santo dia. Nossa, que analogia perfeita! É exatamente isso. Não tem glamour nenhum. Ninguém posta foto preenchendo célula de Excel no Instagram. Mas é esse controle chato que garante a saúde do projeto no longo prazo. E o que intriga, e eu queria muito a tua visão sobre isso, é entender por que rastrear o que já tá sendo bem feito, como é o caso do Augusto, levanta uma barreira mental tão intransponível assim. Então, a resposta pra isso tá na dissonância cognitiva e também num medo muito real de perder a narrativa de controle. Porque a planilha, ela tira a nossa capacidade de nos enganarmos com narrativas que são confortáveis. Aquelas mentirinhas que a gente conta pra gente mesmo. Exato. Quando a gente depende só da memória, o nosso cérebro é muito esperto. Ele filtra as falhas. A gente sempre vai lembrar dos 5 dias de treino perfeito. Mas a gente, magicamente esquece das 3 refeições fora da dieta que a gente fez no fim de semana. O famoso um docinho não faz mal, né? E quando você bota no Excel, a matemática não mente. A matemática é cruel. Ao preencher as células com dados reais, o indivíduo é forçado a encarar os dias em que falhou, as calorias
calorias que passaram do limite, as horas que foram perdidas em distrações, e o cérebro humano ele gasta muita energia tentando proteger o próprio ego. Faz todo sentido. E a mentoria reforça exatamente isso. Os resultados eles não vêm de atos eróticos isolados. Sabe aquela coisa de um dia perfeito? Vem do básico, bem feito, repetido à exaustão. Então a planilha não é só um pedaço de software ali. Ela vira um juiz. Exato, é a materialização da verdade. É um mecanismo que permite um ajuste de rota preciso. Porque sem isso, a pessoa só fica andando em círculos, gastando energia para todo lado, mas sem direção nenhuma. Isso estabelece uma fundação muito clara para nossa análise. É o desconforto visceral de olhar para o espelho dos dados, né? Mas aí, se a gente entende que a clareza e a organização de algo aparentemente banal assim são tão críticas, como é que esse tipo de estrutura se traduz em mudança fisiológica de verdade? Como assim? Mudança no corpo mesmo? Isso, porque o documento faz uma transição fascinante do desafio burocrático do Augusto para a transformação de outro participante, que é o Daniel Santos. E a mudança física que ele relata não veio de um suplemento revolucionário ou de um treino maluco. Veio do uso de uma simples agenda. O caso do Daniel é fantástico. Ele ilustra muito bem como organizar o tempo afeta diretamente a biologia humana. As anotações mostram que a introdução de uma agenda para organizar compromissos, tipo colocar no papel o que ia fazer previamente, teve um impacto que ele mesmo descreve como sensacional. E os números são absurdos, né? Muito. O relato aponta uma perda de 5 quilos. Ele saiu de 110 para 105 quilos. Ele retomou a capacidade de correr 3 quilômetros sem interrupção. Caramba. E não para por aí. Teve alívio de uma sobrecarga crônica no joelho dele e melhora significativa nas dores lombares. E aqui entra a necessidade da gente entender o mecanismo físico por trás disso. Porque quem tá escutando pode pensar, como é que o simples ato de escrever compromisso num aplicativo ou no papel faz alguém perder 5 quilos e curar uma dor no joelho, sabe? Parece feitiçaria, né? Mas é ciência. Pois é. E a resposta tá na eliminação da fadiga de decisão. Quando a gente tem uma agenda estruturada ali dizendo que, o almoço vai ser ao 12h30 e o cardápio é esse aqui. Você corta aquela negociação interna que ia acontecer às 11h45, quando bate o cheiro de fritura do restaurante da esquina. Nossa, sim. Aquela briga interna acaba com a gente. Exato. Uma agenda também bloqueia horários para dormir. E isso regula o ciclo circadiano, regula os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, e o cortisol impacta diretamente no acúmulo de gordura. Ou seja, a ordem externa da agenda curou o caos interno do corpo dele. É perfeito. Só que tem um porém. O Daniel revela nas anotações um calcanhar de Aquiles enorme. Ele simplesmente não consegue construir o hábito da leitura. É aí que o negócio complica pra ele. Sim. Ele confessa que se distrai muito facilmente, que prefere um descanso mais passivo. E ainda menciona uns episódios de tontura que impedem ele de aplicar outras disciplinas tipo o jejum. Então, o corpo dele entrou nos eixos com a agenda, mas a mente está resistindo ativamente. E para adicionar mais complexidade ainda nessa dinâmica, a mentoria contrapõe essa situação do Daniel com a de outra integrante do grupo, a Tainá Rodrigues. A Tainá é o extremo oposto, né? O exato oposto. Ela insere a leitura na rotina com uma facilidade tremenda, lê muito. Mas ela reporta nas notas que tem falhas constantes na consistência do treino físico. Ela alega lá que falta uma postura mais incisiva na hora de treinar. E esse contraste cristaliza uma dicotomia enorme entre o esforço cognitivo e o esforço físico. É nesse ponto exato que o mentor do grupo introduz um conceito maravilhoso, que é a leitura como a academia da mente. E só para contextualizar a nossa audiência, o mentor nessas anotações é sempre chamado por um pseudônimo. Ele é chamado de Mel Casal. Um nome meio peculiar, né? Pode soar bem estranho no começo, mas é uma prática bem comum no ambiente digital. O pessoal usa um nome de marca ou um alias para separar essa vida pública de instrução da vida privada, familiar, que inclusive, como a gente vai ver depois, ele protege com uma disciplina quase militar. Com certeza. Mas voltando para essa tal academia da mente. A mentoria começa a metralhar umas táticas muito pragmáticas para vencer essa barreira cognitiva do Daniel. Eles sugerem, engatar a leitura logo depois de práticas espirituais da manhã, a leitura da Bíblia. Para aproveitar aquele momento de quietude, sabe? Sim, o ambiente já tá preparado. Exato. Sugerem também usar a leitura como forma de descanso depois do almoço, em vez de pegar no celular, e carregar um livro físico para todo lugar para servir como um lembrete visual o tempo todo. E substituir música por audiolivro no trânsito. Essa eu achei genial. Muito prático. Eles trazem até o caso de uma participante, a Laura, que relata nas anotações que teve uma aceleração brutal na capacidade de raciocínio depois de adotar essas práticas. Mas sendo bem honesto, pra mim algo não se encaixa tão perfeitamente aí. Como assim? Se a gente viu que estruturar o dia salvou a biologia do Daniel, curou o joelho dele, por que a mente humana apresenta uma resistência tão agressiva contra o ato de simplesmente sentar numa poltrona e ler um livro? A fadiga mental opera com regras tão diferentes assim do esgotamento físico? Olha, opera, e a resposta curta pra isso é que o cérebro humano moderno foi sequestrado. Sequestrado. Sequestrado mesmo. A diferença fundamental entre o cansaço físico de carregar peso e esse esgotamento cognitivo que o Daniel relata está na forma como o nosso sistema de recompensa foi treinado a buscar alívio hoje em dia. A tal da dopamina, né? Exato. Depois de um dia exaustivo, o nosso instinto mais primário pede conservação de energia. Só que o problema é que nosso ambiente atual oferece opções de relaxamento que são, na verdade, super estímulos de dopamina barata. Rolar um feed de vídeo curto infinito. O famoso TikTok, Reels, isso. O cérebro acostumou com recompensa instantânea, de 3 em 3 segundos. Então, quando a pessoa tenta relaxar lendo um livro denso, o cérebro não interpreta isso como descanso. Ele olha para aquele foco sustentado e fala, cara, isso é um trabalho muito árduo. É como se fosse uma maratona para o cérebro. Perfeito. Por isso que o mentor, quando usa o termo academia da mente, ele está tentando reconfigurar a expectativa daquele grupo. Ele sinaliza que, olha, o foco sustentado vai causar um desconforto inicial que é profundo,
vai ter resistência, vai dar vontade de desistir. Igualzinho acontece nas primeiras semanas que você entra na musculação e tudo dói. Faz muito sentido. E tem mais, o esgotamento que a gente sente tentando ler não é, na maioria das vezes, uma falta real de energia. É uma falta de condicionamento mental pra suportar o tédio. A gente não aguenta o tédio e a concentração. A gente se ofende quando alguém chama a gente de sedentário físico, né? Mas raramente a gente confronta o nosso próprio sedentarismo cognitivo. Nossa, essa perspectiva é um choque de realidade. Bate pesado. Muito. Isso serve como a findação perfeita para a mudança de escala absurda que as anotações dão logo depois. Porque a gente entendeu as travas do Augusto com a burocracia do Excel, a resistência mental do Daniel com a leitura e a barreira física da Tainá. É super natural quem nos escuta questionar agora, como seria a vida de alguém que consegue alinhar todas essas engrenagens perfeitamente? O corpo, a mente e a constância. Isso. O corpo aguentando carga, a mente condicionada para aquele foco profundo de horas e um sistema de gestão rodando liso. E é exatamente nesse momento que o mentor apresenta o estudo de caso da Grove. Ele recomenda um material em vídeo para o grupo analisar, e a Grove, para quem não conhece, é uma marca de suplementos muito famosa justamente por focar no essencial, sem fórmula mágica, apostando só no básico que funciona. E os fundadores dessa empresa, na análise do mentor, eles representam o ápice do que ele chama de consistência extrema. Porque, veja bem, eles construíram a marca do zero e venderam a Grove por 2 bilhões de reais. 2 bilhões é muito fora da realidade. É absurdo. Mas o dado crucial aqui, que a mentoria foca, não é o caminhão de dinheiro, é o tempo que levou. Foram 16 anos de trabalho contínuo. 16 anos trabalhando no anonimato. E a cereja do bolo que a gente comentou no começo é que mesmo depois de chegar num patamar financeiro que, sei lá, garante 3 gerações de conforto, eles mantiveram esse estilo de vida recluso. Low profile total. Total. Só apareceram em público para apoiar projetos de caridade, para ajudar as pessoas. E aí vem o detalhe insano. Um dos fundadores, mesmo com toda essa bagagem corporativa bilionária, o cara dedica de 6 a 7 horas por dia pro treinamento intenso de hipismo e de jet ski. Gente, 7 horas por dia é quase um expediente de trabalho só de treino. Exato. E ele faz isso porque tá focado em aplicar a teoria das 10.000 horas na própria pele. Ele quer provar que a maestria absoluta exige esse volume colossal de prática deliberada para compensar que ele não tinha nenhum histórico prévio nesses esportes. E o abismo entre essa dedicação, que é monumental, e a rotina de um indivíduo comum é o que dá o peso para essa discussão. Sim, o contraste que o material da mentoria faz nesse momento é super cirúrgico. Porque logo em seguida, imediatamente após mostrar as milhares de horas de dedicação do fundador da Grove, as anotações trazem o relato de outro membro do grupo, o Leonardo Levitt. Ah, o caso do Leonardo é o contraponto perfeito. Demais. O Leonardo admite ali, de peito aberto, que tem uma dificuldade gigante em seguir uma agenda sequencial e confessa que gasta uma porção muito significativa do dia dele em atividades que não dão retorno prático nenhum. Ele cita o futebol, né? Isso, cita o tempo que ele consome acompanhando futebol, vendo tabela, programa esportivo. O objetivo do mentor, ao botar esses dois cenários lado a lado, tipo o bilionário do jet ski e o Leonardo vendo futebol, é sublinhar uma regra de ouro sobre a nossa alocação de recursos. O tempo é inelástico. O dia tem 24 horas para todo mundo. Exatamente. A necessidade de ser implacavelmente seletivo com o que a gente consome de conteúdo e com as atividades do dia a dia não é só uma dicasinha de produtividade. É uma exigência matemática mesmo, para quem busca qualquer nível de maestria na vida. E aqui entra um choque cultural enorme para o pessoal que acompanha a nossa análise, porque a sociedade atual foi condicionada a focar excessivamente na hora da colheita e ignorar completamente o plantio. Com certeza, a gente só quer ver o resultado. Tem uma mentalidade que está bem clara nas entrelinhas desse documento, de buscar avidamente por direito, sabe? Pelas recompensas. Todo mundo quer a venda bilionária ou o troféu do campeonato. Mas as pessoas esquecem completamente dos deveres que financiam isso tudo. É a famosa analogia da foto. Isso. Todo mundo quer segurar o troféu, dar aquele sorriso bonito pra foto do pódio, mas o sucesso estrutural da Grove foi literalmente o equivalente a lavar a mesma pilha de louça suja e executar o tal do básico bem feito por 16 anos ininterruptos. Nossa, lavar a louça por 16 anos é uma desromantização total da vitória. É tirar toda a maquiagem do sucesso. Fazer o certo por 1 ou 2 semanas seguidas costuma dar pra gente uma falsa sensação de merecimento, né? Tipo, fiz dieta 5 dias, mereço um prêmio imediato. Mas o que separava a realidade do fundador da Grove, daquela trava burocrática do Augusto com a planilha, não era um talento místico que desceu do céu. Era simplesmente a capacidade de suportar o tédio de progredir por quase 6.000 dias consecutivos. E essa constância aí, em águas calmas, já é difícil por si só. Mas manter essa engrenagem girando quando a tempestade chega, nossa, isso exige um outro nível de sofisticação mental. E como exige? Porque invariavelmente os sistemas vão quebrar, né? A agenda meticulosa que o Daniel fez, uma hora vai ser rasgada pela realidade. E o documento não ignora isso. Pelo contrário, ele mergulha de cabeça nas dinâmicas dos imprevistos. Como é que a estrutura reage? E as anotações citam novamente a Tainá, aquela que lia muito. A rotina e a agenda dela foram severamente desorganizadas por causa de quedas no serviço de internet e episódios de doenças na família. Que são fatos da vida real, né? Fatos da vida real contra os quais nenhuma planilha de Excel blindada te protege. Mas aí, em contraste imediato, o material expõe a postura do mentor, o tal do meu casal, lidando com as próprias catástrofes. E o que a gente vê ali é uma aplicação de resiliência levada às últimas consequências. Tem 2 incidentes muito fascinantes sobre ele. Os dos negócios e o da maratona, né? Conta aí. Disso. No primeiro, ele relata estar em estágios super avançados de uma pesquisa de negócios bem complexa. Em vez de aceitar as informações que deram para ele de forma superficial, a disciplina dele de olhar o detalhe, de ir na minúcia, revelou umas cobranças ocultas e umas armadilhas contratuais que iam ferrar ele.
Ou seja, ele evitou um problemão. Ele evitou fechar um negócio desastroso. Só que o preço dessa diligência, dessa chatice com os detalhes, foi ter que pegar meses de trabalho, jogar no lixo e recomeçar a pesquisa todinha da estaca zero. Caramba, e ele fez isso sem hesitar? Sem hesitação. E no segundo incidente, focado no treinamento dele para uma maratona de verdade, de corrida, ele identificou que a planilha que a assessoria esportiva mandou para ele estava cheia de erros técnicos graves. O que ele fez? Cortou os laços na hora, procurou um treinador novo, super experiente com histórico de umas 5 maratonas, e esse cara confirmou que a planilha anterior era um erro amador. E aí sim assumiu a preparação dele. E sabe qual é o aspecto mais revelador dessa história toda da maratona pra mim? Qual? É o feedback final que esse treinador novo deu pra ele. O treinador expressou uma admiração profunda pela disciplina solitária do mentor, porque ele continuou treinando intensamente pelas ruas sozinho, no escuro, mesmo sem um acompanhamento adequado até aquele momento. Ele não parou porque o plano falhou, sabe? Ele continuou rodando. Exato. Mas colocar essas narrativas lado a lado provoca uma análise crítica que a gente precisa fazer aqui. Sim, levanta uma provocação muito séria. Porque a gente tem cenários de interrupção que são muito claros. Faltou internet ou teve um problema grave de saúde familiar, que foi o que paralisou a Tainá. E do outro lado a gente tem o cenário de recomeçar do zero, embaixo de chuva, correndo sozinho na rua, como fez o mentor. Como que quem tá ouvindo a gente agora consegue traçar uma linha divisória honesta entre o que é um imprevisto genuíno, inegociável, e o que é no fundo do coração uma falha invisível de resiliência, usando o imprevisto só como escudo protetor? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o que é fascinante aqui é que a linha divisória não tá na gravidade do imprevisto em si, mas no tempo e na natureza da adaptação que vem logo em seguida. Como assim? No minuto seguinte. Exato. Ficar sem conexão com a internet é um fato imutável, tá fora do controle humano. Ficar doente é um imprevisto fisiológico. O colapso, a falha, não ocorre no momento exato da interrupção. A falha de resiliência se manifesta quando a pessoa perde a conexão, não consegue enviar um relatório do trabalho e, em vez de pensar numa solução, ela passa as 3 horas seguintes consumindo futilidade no celular. Ah, entendi. Em vez de, por exemplo, pegar um livro e investir tempo na tal da academia da mente. Exatamente. A vida desconfigura os planos. Sempre vai desconfigurar. Mas o raciocínio rápido para redirecionar aquela energia ociosa tem que se manter operante. E o mentor consolida essa postura com um conceito definitivo nas anotações, que é tipo, nós somos observados o tempo todo. Nossa, essa frase, ela ecoa de uma forma muito pesada quando você lê as notas originais. Essa percepção de estarmos sempre sob escrutínio de alguém. E não se trata de uma paranoia persecutória de tão me vigiando, sabe? Mas é um princípio muito básico sobre reputação e sobre a nossa marca pessoal. O material relata o caso de um potencial parceiro de negócios que chegou com uma proposta tecnicamente brilhante. No papel, era perfeita. Mas sempre tem um mas. Sempre tem. Nas entrelinhas das conversas casuais, na forma como essa pessoa lidava com pequenos atritos, o atraso de um café, ela demonstrou umas falhas de caráter. E a atenção contínua do mentor a esses pequenos detalhes evitou associação com uma pessoa problemática. Caramba. A maneira como a gente reage aos problemas, a capacidade de manter o humor sob estresse, a obediência às nossas próprias métricas quando a gente acha que as câmeras estão desligadas, é isso que compõe a marca pessoal. Manter a palavra e entregar o esforço que você prometeu abrem portas que dinheiro nenhum no mundo consegue comprar. Verdade. E tem mais. As anotações trazem uma conclusão meio amarga no fim, mas que é vital sobre a influência. É impossível ajudar e resgatar amigos ou parceiros que se recusam, obstinadamente, a romper com aquelas rotinas destrutivas. Você não pode querer mais do que a pessoa, né? Não pode. O sistema de sucesso só funciona quando o indivíduo decide, por conta própria, não ser mais refém de desculpas. Então o que tudo isso significa quando a gente para de olhar as árvores e olha para a floresta inteira? Se a gente puder destilar as lições dessas anotações brutas do dia 4 de maio de 2026, a mensagem central corta com uma precisão muito, muito cirúrgica. A evolução pessoal e a construção de uma marca indestrutível exigem a demolição do próprio passado. Sim, e não é uma demolição fácil. Não. E não acontece com uma explosão cinematográfica de filme. Acontece quebrando as paredes tijolo por tijolo, no silêncio. A paralisia do Augusto diante de uma simples planilha do Excel. A cura das dores físicas do Daniel por simplesmente respeitar o horário de uma agenda de papel. As 10 mil horas daquele bilionário anônimo praticando um esporte que ninguém tá vendo. E a teimosia solitária do mentor de treinar para uma maratona, com a planilha errada, recomeçando, sem aplauso de público nenhum. Todas essas histórias reais são manifestações diferentes de uma mesma lei universal, que é, a verdadeira disrupção de vida exige que a gente acolha intimamente o desconforto diário, e não que a gente fuja dele. Essa síntese é fantástica e traduz muito bem o porquê desse material merecia um estudo tão profundo. Ele arranca as nossas ilusões. O progresso sólido, para quem está nos escutando, não requer saltos de fé ou motivações cósmicas transcendentais. Requer uma teimosia, sabe, quase robótica, na execução daquilo que a esmagadora maioria tenta evitar a qualquer custo. Que é o tédio. O tédio da disciplina bem feita. Cada vez que ocorre a escolha de ler um capítulo complexo de um livro, em vez de procurar uma distração rápida no celular. Cada vez que o suor cai no asfalto num treino onde não tem registro fotográfico. E cada vez que um dado incômodo é digitado com total honestidade numa planilha do Excel, em cada um desses momentos está sendo lançada a fundação daquela marca pessoal inabalável. O invisível de hoje, ele constrói o incontestável de amanhã. É pesado, e essa lógica implacável nos empurra para um pensamento final. Uma provocação mesmo.
gerada por todas essas fontes combinadas aqui. Porque a gente sabe que a conduta lá fora, na praça pública, impacta diretamente como o mundo julga nossa competência. Com certeza. Mas se, como essas anotações provaram pra gente hoje, nós somos implacavelmente observados pela nossa própria constância, no meio do caos, tal como o suor anônimo derramado nos treinos de uma maratona solitária, que acabou garantindo o respeito de um treinador que antes era desconhecido, fica a grande questão pra quem acompanha a nossa sessão de hoje. A pergunta que não quer calar. Qual é a disciplina rígida e silenciosa que você está construindo hoje nos seus bastidores quando absolutamente ninguém está prestando atenção em você? E que será a única responsável por te apresentar ao mundo amanhã, antes mesmo de você precisar abrir a boca? Fica a reflexão para fecharmos essa análise profunda de hoje. Até a próxima sessão.